Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. É um privilégio ter você aqui como espectador, né? É o nosso terceiro vídeo sobre o sábado, né? Como eu prometi, eu fazer uma trilogia, digamos assim, né? 3 vídeos explicando sobre o sábado. E a pergunta que me fizeram, por que essa minha exposição, esse estudo sobre o sabatismo? É porque desde que eu me converti, né, eu sempre gostei de apologética, né, eu estudo sobre as heresias aceitas até para uma proteção pessoal e para a minha igreja, para a congregação onde eu faço a obra. Então, eu como missionário tenho um dever, né, é um chamado meu, tanto para o evangelismo, a pregação, mas também para a apologética, né, para eu saber refutar e saber orientar os crentes, né, os evangélicos que estão ao meu redor, né, para direcioná-los e tirar dúvida a respeito de algumas denominações. Então, o terceiro estudo, né, sobre o sábado vai ser um estudo mais aprofundado sobre a Igreja Adventista. E mais uma vez eu quero deixar aqui claro, não é contra as pessoas que estão lá a membresia, e sim contra as doutrinas. Assim como o catolicismo, todo apologética não é contra pessoas, não é um ataque às pessoas, e sim às falsas doutrinas que essas igrejas pregam, né? Que infelizmente as pessoas acreditam, né, por uma suposta tradição ou uma suposta visão ou cosmovisão, e estão lá dentro e nós respeitamos, não concordamos, né, mas a gente aqui no canal, a gente trata com o mais devido respeito possível, tá? Então o estudo de hoje é um estudo apologético sobre o Adventismo e a senhora Ellen G. White, né, que é a profetisa maior, né, do Adventismo. Então vamos dividir aqui novamente em tópicos, né, em tópicos aqui para a gente ficar mais sistematizado, para você entender melhor. E a gente vai para o primeiro tópico, que é o problema central do Adventismo, né? É uma igreja com vários problemas teológicos, doutrinários, infelizmente fora da palavra de Deus, e muitas interpretações errôneas, né? Então, o primeiro ponto a gente vai falar aqui é o problema central do Adventismo do sétimo dia. Não é apenas divergência sobre o dia de culto, mas o sistema teológico alternativo, que envolve várias coisas. Não é apenas a divergência de culto, o sábado e o domingo, não. São várias doutrinas, né, que foram tido como dogmas da igreja, né, que perverteram, infelizmente, essa denominação, com que fizesse que as igrejas reformadas e a maioria das igrejas pentecostais também a classificasse como seita, pelo seu exclusivismo. Tá? O que é o exclusivismo, missionário Ricardo? É aquela igreja, né, que ela não tem comunhão com outras igrejas, porque ela se acha que tem a mensagem verdadeira do Evangelho. Assim como o catolicismo, nenhum pastor vai pregar lá e nenhum padre vai pregar na igreja evangélica, porque é um abismo enorme. Mas no evangelismo, nas igrejas evangélicas, as igrejas saudáveis não têm isso. A Assembleia Batista, Congregacional, Metodista, Luterana, Presbiteriana, geralmente, e outras pentecostais, né, que são independentes, muitos pastores pregam nessas igrejas, né, mantendo uma convivência ali, uma harmonia, né, fraternal, muito saudável. A conferência de aniversário de uma igreja, a Assembleia convida um pastor batista, convida um pastor congregacional para pregar, e a recíproca é verdadeira, mas nas seitas não existe isso. Elas até podem pregar em outras igrejas. Eu estava conversando com uma pessoa, né, que é da igreja adventista, se o pastor da igreja dessa pessoa poderia pregar na minha igreja. E ela disse, não, com certeza pode, tá, não sei o quê. Eu disse, eu posso pregar na sua igreja? Aí ele disse, não, aí não pode, entendeu? Então é esse exclusivismo. Eles podem pregar nas igrejas, porque como eles se acham que têm a razão, a verdadeira fé, digamos assim, o verdadeiro evangelho, eles podem levar a mensagem, tipo como se estivesse fazendo um favor. Mas as igrejas que eles consideram Babilônia, essa é a realidade, o Adventismo e outras, né, que não tem a verdade para eles, não pode pregar nas suas igrejas, senão vai contaminar o povo, vai contaminar a igreja de Cristo, enfim. Então, primeiro ponto aqui, o problema central do Adventismo. Tem 4 pontos aqui
que são cruciais, né? Autoridade extra-bíblica de Ellen G. White. Infelizmente, na hora do batismo, eu sei disso porque eu conversei com pessoas adventistas, tenho o certificado, né? Eu tinha até o certificado em PDF um tempo desse, que na hora do batismo você tem que crer, né, em Jesus Cristo, no seu Salvador, e se você não crê no espírito de profecia de Ellen G. White, você não pode ser batizado. Ou seja, eles argumentam o quê? Como é que você vai pertencer à nossa denominação se você não crê no espírito de Ellen G. White? É a mesma coisa que a Igreja Batista, ou Assembleiana, de você, na hora de você crer no pré-tribulacionismo, que é uma doutrina bíblica, né? uma doutrina teológica, um viés teológico, eles não perguntam isso na Igreja Batista. Eles perguntam, você crê com o seu Salvador, que Jesus Cristo? Sim, de todo o meu coração, e mergulha nas águas, desce as águas. Não tem nenhuma, você crê em Charles Haddon Spurgeon como o príncipe dos pregadores, sei lá, o último dos puritanos? Não existe isso. Charles Spurgeon é apenas uma referência como pregador, como teólogo, como pastor, não como centralidade do Evangelho de Cristo, ou um outro Evangelho, que aliás são ótimos escritos, né, deixados pelo nosso grande pregador, né, Charles Haddon Spurgeon. Eu li alguns livros dele, né, pregações muito aprofundadas, mas não tenho ele como a autoridade espiritual, como a Bíblia, jamais. É apenas um complemento. Então, primeiro, a autoridade extra-bíblica. Confusão entre lei e evangelho. Eles confundem a antiga aliança com a nova aliança. Isso é tema de debate, eles não conseguem inculcar na cabeça, não conseguem enxergar essa verdade. Terceira, judaização da igreja. Né? Infelizmente, pela guarda do sábado, pelo regime dietético, eles acham que são puros, tem que purificar, é o que entra pela boca, qual o problema, né? Infelizmente, eles têm essa restrição dietética, né, como modo de vida, não que a pessoa não possa ter, mas não que impõe, não se impõe a sua denominação, a sua igreja para servir, para seguir essa imposição dietética, entendeu? Quarto ponto é redefinição do Evangelho da Graça, né? Ela redefine a graça. O juízo investigativo, você tem que crer na Ellen G. White, você tem que crer no sono da morte, né? No sono da alma. E, infelizmente, são doutrinas cruciais. Se você não crê, você não pode ser adventista. Se você for contra uma dessas doutrinas, você pode até ser excluído ou expulso da denominação, tá? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 9, diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? Um pouco de doutrina errada, às vezes faz colocar a perder toda a membresia, até uma congregação. Era isso que Paulo lutava no início da era da igreja cristã. Né? Então, o primeiro problema aqui é o problema central do adventismo. Segundo ponto, Ellen G. White, uma falsa autoridade profética. Infelizmente, eles consideram como a senhora Ellen G. White como o espírito de profecia. Uma nova profecia que foi dada por Deus pelaquela senhora, aquela mulher, que eu não chamo de irmã, porque, infelizmente, pessoas que pervertem o evangelho não posso chamar de irmã, né? Posso chamar de senhora, com todo respeito. Então, eles têm como os estudos, eu até abro um parênteses aqui, eu até comentei com uma pessoa do adventismo, se não fosse essas heresias, né, compactuadas, né, compartilhadas como dogma da igreja adventista, a igreja adventista seria uma ótima igreja para a igreja brasileira, e se não para o mundo, pela sua teologia, pela sua literatura, pelos seus estudos bíblicos, pelos seus louvores, né? Os louvores são muito maravilhosos, mas infelizmente por essas doutrinas, né, extra-bíblicas, né, e sem uma exegese mais profunda, que faz que elas sejam consideradas como seitas, e elas consideram as demais igrejas como Babilônia. Tá? Então, infelizmente, eu abro parênteses aqui para dizer que são zelosos, né, assim como os testemunhos de Jeová, né? São zelosos pela obra, são zelosos nos louvores, nos estudos bíblicos, na sua teologia, mas é uma teologia que vai por um caminho meio tortuoso, né? Então não tem como a gente considerar como igreja ou como irmãos, né?
Então, o segundo ponto, Ellen G. White, uma falsa autoridade profética. Ellen White reivindicava inspiração divina. Ela diz nos seus primeiros escritos: fui levado em visão. Ela afirmava que ter visões revelatórias, né? Eu não sei qual o propósito do nosso Senhor Deus, 2000 anos depois, né? 1900 anos depois, revelar a uma pessoa, né? Na qual ele disse que se viesse outro evangelho, que seja anátema. O apóstolo Paulo escreve na Igreja da Galácia. Então ela afirmava ter visões revelatórias, recebia instruções diretas de Deus. Então o cânon, quer dizer que o cânon não se fechou. E assim, toda vida que tem os livros, né, do cânon, vão fazendo referências cruzadas. Eu já falei até em outro vídeo. Mas os escritos dela não tem nenhuma referência cruzada, não tem uma ligação, não tem uma ponte. Entendeu? Então é isolado, é um livro à parte. Ele diz que não tem essa mesma peso que a Bíblia tem sim. Se no batismo não fosse feito essa pergunta, até que nós poderíamos até acreditar, né, que não teria o mesmo peso do que as Santas Escrituras. Mas no batismo é perguntado para os novos membros: você aceita a Ellen White como espírito de profecia? A pessoa responde sim ou não. Se a pessoa não batista disser que não, né, como Lutero, lá na dieta de Worms, que eles foram levados diante ao rei lá para negar, para retirar tudo que disse da Igreja Católica, ele disse: não, ao menos que me prove das Escrituras, eu não renegarei. Então, se uma pessoa, na hora do batismo ali, disser que não acredita, não crê, essa pessoa, infelizmente, o batismo é interrompido e a pessoa é feita um discipulado até que ela, na hora do batismo, ela diga que crê que Ellen White é um espírito de profecia, mesmo a pessoa não crê, né? Então, infelizmente, tem pessoas que dizem que crê só para pertencer ao adventismo, não sei qual é o intuito disso, mas quando chegar lá, depois que é recebido como membro, né, vai passar um tempo lá com consciência pesada e não concordar, enfim, né? Então ela dizia ter visões revelatórias, receber instruções diretas de Deus e ter autoridade doutrinária para a igreja. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Isso é uma coisa muito séria, espectadores. Porque você se autodeclarar que tem uma autoridade doutrinária, né, é muito forte. Isso a coloca no mesmo nível dos profetas bíblicos, altamente, extremamente sério. É delicado ela se autoafirmar que ela tem a mesma autoridade que os profetas maiores e os profetas menores. Jonas, Isaías, Malaquias, né? Enfim, isso é um absurdo. Uma pessoa que crê, infelizmente, né? A palavra de Deus diz que no final dos tempos haveria doutores, pessoas teria comichão de ouvir a palavra de Deus e amontoaria doutores e mestres para si, ouvindo falsas doutrina de demônios. Isso aqui é uma falsa doutrina, né? Uma falsa doutrina, porque é uma pessoa pecadora dizendo uma coisa totalmente grave, né? Não que os profetas, né, quem escreveu o livro, não fossem pecadores, mas ela se acha que acima como fosse algo angelical. Ela disse que ficou sem respirar durante 30 minutos, né, recebendo visões, enfim. A gente vai ver isso aqui mais na frente. Isso a coloca no mesmo nível dos profetas bíblicos. Isso é uma heresia tamanha, grotesca, porque Paulo, de novo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9, Paulo ele ainda reafirma: se alguém anunciar um outro evangelho que anuncia esse que nós pregamos, que seja anátema, que seja maldito. Maldito. Ele reafirma duas vezes, no versículo 8 e no versículo 9. Então, isso é um absurdo, é um erro grotesco de quem acredita nisso. Segundo ponto aqui, sobre Ellen White, é critérios bíblicos para um profeta verdadeiro. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, diz o seguinte: quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra é que o Senhor não falou. Então, as falsas profecias de Ellen White, no ano de 1844, grande desapontamento, né? Profecias falhas sobre a volta de Cristo, posterior reinterpretação como juiz investigativo. Ou seja, eles marcaram a data. Imagina aí você, uma pessoa que você ama muito, dizer que Jesus Cristo volta daqui a 30 dias. Você não vai querer mais estudar, você não vai querer mais trabalhar, você não vai querer mais as coisas que tem na sua casa, você vai vender. Foi isso que aconteceu. As pessoas venderam seus terrenos, suas fazendas, tudo, gastaram, deram os povos, sei lá, esperando a volta de Cristo.
e a volta de Cristo não aconteceu. Aí teve uma nova interpretação. Eles usaram uma posterior reinterpretação, como foi, eu coloquei o vídeo do pastor dizendo aqui, que o maior feito da humanidade não foi a cruz, foi o juízo investigativo. Eles que em 1844 e 43, Cristo não veio, mas veio em 1844, mas não foi para a terra, foi para o Santo dos Santos, onde ele ficou analisando os pecados, juízo investigativo. Isso é uma blasfêmia tão grande que isso não tem na Bíblia. Isso é uma doutrina criada pelo Adventismo. Então, posterior reinterpretação como juízo investigativo, ou seja, a profecia falhou e eles pegam e reinterpretam aquela falha, aquela profecia falha, e colocam uma nova doutrina. A Bíblia não permite revisão de profecias falsas. Se o Senhor diz que é isso que vai acontecer para a nação, para o mundo, tem que acontecer. Se for de Deus, tem que acontecer. Então, é uma reinterpretação falsa, né, também, que muitas pessoas acreditam. Quarto ponto, contradição com o evangelho bíblico. Ellen White ensinou que a salvação final depende da obediência perfeita à lei. Não é pela graça, né, não é pelo sacrifício de Cristo. A salvação final depende da obediência perfeita à lei. Perfeição. Ela quer que nós, seres humanos caídos, né, pecadores, né, ela quer que a obediência perfeita à lei. A guarda do sábado é sinal escatológico e de fidelidade. É um sinal escatológico. Se você não guardar o sábado, no final dos tempos, você está ferrado, você está condenado, se você não guardar o sábado. Ou seja, onde é que entra a expiação, a imputação, né? Onde é que o Cordeiro Perfeito se colocou no nosso lugar, imolado, para remir os nossos pecados? Não, é o sábado. Para eles é o sábado. Vocês podem perguntar a qualquer adventista, né, que se eles têm um orgulho religioso quando eles faltam no trabalho de sábado para ir para a igreja, né? Infelizmente é um legalismo, é uma falsa santidade, né? Então a guarda do sábado é sinal escatológico de fidelidade. No Grande Conflito, eu tinha um livro dela até uns tempos atrás, mas na mudança molhou, ficou o papel todo enrugado. Eu não gosto, né, de livros assim, aí eu joguei no lixo. Mas no Grande Conflito tem dizendo: os que rejeitam o sábado receberão o selo da besta. Ou seja, todas as igrejas que cultuam a Deus no domingo têm o selo da besta, o decreto dominical. Então nenhuma igreja que adora a Deus no domingo vai se salvar no segundo Grande Conflito, né? Uma literatura conhecidíssima, é usada até com o evangelismo, né? É um livro não tão grande, não tão espesso, e é interessante a literatura, é interessante, mas infelizmente há muitos erros. Para mim é como se fosse uma literatura mundana, secular, né? Fictícia. Ela disse: o que rejeita o sábado terão o selo da besta. Isso contradiz frontalmente Romanos 3,28, diz o seguinte, vou colocar aqui na tela para vocês. Romanos 3,28, na Almeida Revista Atualizada, diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então o apóstolo Paulo estava falando para a igreja em Roma, né, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então tem muitos adventistas, pastores, né, do Instagram, do YouTube, diz que por causa de Roma, né, que foi instituído o domingo e não o sábado, foi trocado por causa das cidades. Vou fazer um react aqui de um pastor, né, que é muito famoso entre os adventistas. Ele falou algumas coisas históricas, tal, misturou tudo, né, e muitos adventistas têm ele como paladino da verdade, né, como seu guru. E eu vou mostrar aqui as contradições desse pastor. Mas, seguindo aqui nosso estudo, Romanos 3,28 diz: concluindo, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então Paulo estava mentindo aqui. Tem que guardar o sábado para ser salvo, né? Tem que guardar o sábado para algumas igrejas. Tem. Terceiro ponto, a falsa doutrina adventista do sábado. O sábado nunca foi dado à igreja. Nunca foi dado à igreja. Isso aqui é um dos pontos centrais do nosso estudo. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Êxodo 31, versículo 16 e 17. Entre mim, Deus falando aqui, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. O sábado é um sinal nacional. Parte da antiga aliança, nunca imposto às nações. Então tem 3 subtópicos aqui que a gente tem que fazer sobre o sábado. É um sinal nacional, parte da aliança antiga e nunca foi imposto às demais nações, e sim para o povo de Israel. O sábado não é reafirmado no Novo Testamento.
Os 10 mandamentos, 9 são reafirmados no Novo Testamento, o sábado não é. O sábado não é reafirmado. O silêncio apostólico não é acidente, é teologia, é palavra de Deus. Não é reafirmado, né? E de novo, quando Cristo diz que um novo mandamento vos dou, né? 2 mandamentos vos dou, amar o próximo a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então Cristo estava mentindo ou omitindo de propósito para a gente desobedecer ao Deus Pai? Seria isso o pensamento dos adventistas? Então o sábado era sombra, não realidade, era sombra do que viria, apontava para Cristo. Colossenses 2,16 diz: ninguém, pois, vos julga por causa de sábados. Não julgue porque o que você come, o que você bebe. A gente já viu esse texto no estudo anterior. Se você não assistiu ainda, assista. O sábado é para a igreja, é para Israel ou é para a igreja de hoje? No vídeo anterior. Então, Colossenses 2,16 diz: ninguém vos julgue por causa de sábados. Colossenses também, 17, porque tudo isso tem sido sombra, mas o corpo é de Cristo. Então tem muitas igrejas que preferem viver na sombra ainda do que no corpo de Cristo. Preferem viver na poeira, ali no chão, né? Comendo migalhas do que é dado, infelizmente, do que de beber e comer do corpo de Cristo. Preferem viver na sombra. Infelizmente, de novo, por tradição religiosa. Assim como Paulo negou tudo, ele disse que considerava tudo que ele aprendeu era esterco. Tudo que ele aprendeu sobre o judaísmo, sobre a lei, mas muitos ali, os fariseus, né, os saduceus, não creram que Jesus Cristo era o Messias e continuaram com sua doutrina. Corações orgulhosos, petrificados, não regenerados. Muitas pessoas, há cristãos dentro da igreja, a adventista, o testemunho de Jeová, eu sei que há no catolicismo, há salvos lá, mas por conta do seu medo, do seu receio, acontece entre, por exemplo, um casal, né, 15 anos no adventismo e tal, aí a esposa vê no estudo bíblico que ela viu alguma coisa ali e o Espírito Santo tocou no coração dela e disse que aquela igreja, que ela achava que era igreja, é uma seita. Como é que ela vai sair? Sendo que seu marido ali, às vezes é um obreiro, é um ancião, é um pastor. Como é que ela vai desvincular da igreja se o marido dela não entendeu? É difícil, eu compreendo isso. E vice-versa, às vezes o marido compreende, mas a mulher, por causa da sua família, não quer deixar, aí há até um conflito matrimonial. Então a gente pede a Deus que, quando for casal, que ilumine os dois, né? Porque é muito difícil um sair e outro permanecer numa seita, é muito complicado a gente sair, eu sei disso. Então o sábado era sombra e não realidade. Ellen White transforma sombra em substância, erro clássico das seitas. Ela classifica a sombra como uma substância própria ali, como alguma coisa que era para se acontecer, era como se fosse materialidade ali. O sábado é como se fosse o próprio Cristo ali para eles. Eles adoram o sábado, eles idolatram o sábado. Isso é um pecado. Ele diz: se eu não guardar o sábado é como se eu estivesse adulterando, como se eu estivesse pecando. Mas pecando estão eles, porque eles idolatram. Eles têm ali como ídolos do coração. Se eles faltarem à igreja ou se perder o sábado ou for trabalhar obrigatório, para eles é um pecado que eles vão viver com a consciência o resto da vida ali, murmurando, né, o diabo acusando eles que estão fazendo a coisa errada. Então Ellen White transforma sombra em substância, que é o erro clássico de muitas seitas. Testemunho de Jeová, os mormons, Voz da Verdade. A gente vai fazer aqui um estudo sobre o que é a Voz da Verdade, aquele cantor, aquela banda que tem músicas muito bonitas até, né? Até igrejas evangélicas reformadas cantam, né, as suas canções, porque realmente é uma melodia muito boa, mas é uma doutrina, né? Voz da Verdade é uma igreja, Voz da Verdade, eles só acham que eles têm a Voz da Verdade. Então é classe de seitas, eles são unicistas, não acreditam na Trindade, né? Então Ellen White transforma sombra em substância. Quarto ponto a ser observado sobre o estudo sobre o Adventismo e Ellen White. Cristo é o cumprimento do sábado. Ele é o cumprimento, né? Ele se cumpre no sábado. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele está dizendo: no sábado descansa que vocês serão aliviados. Não, eles: vinde a mim. Hebreus 4:9 diz: portanto resta um repouso para o povo de Deus. E quem é esse repouso para o povo de Deus? É o nosso Senhor Jesus. É em Cristo que a gente tem que descansar. Não é no sábado, não é no domingo, não é na segunda, é em Cristo. Mas a gente tem que fazer isso todos os dias. Todo santo dia nós temos que descansar em Cristo, lendo a palavra, orando,
jejuando, se possível, se santificando, fugindo do pecado, né? Então essa é a obrigação e o dever do crente, a disciplina espiritual do crente. O descanso é, para a igreja hoje, espiritual, permanente e em Cristo. Não é apenas, não é físico ali, não é literal, né? Tem que guardar o sábado, tem que guardar o domingo. Não, é espiritual. É permanente, é todos os dias, constância, e é em Cristo. Não é no sábado, não é no domingo. Não está ligado a um dia da semana. Infelizmente, os legalistas, né, até os católicos, dizem que um dia sem missa é um dia sem Deus. Não existe isso. Não existe isso. Um dia sem ler a palavra, um dia sem orar, aí sim é um dia sem Deus, né? Você sem falar com seu pai durante o dia, você sem ler a palavra que ele deixou, né? Aí sim. Mas um dia sem missa, não existe isso, né? Isso aí é também uma heresia, né? Uma falsa doutrina, digamos assim. Um dia sem missa é um dia sem Deus, a gente não pode afirmar isso. Quinto ponto, o domingo como dia de adoração da igreja cristã. Por quê? Os cristãos primitivos, da igreja primitiva, resolveram trocar o dia de sábado para o dia de domingo. Nós vamos ver alguns pontos aqui, vamos ver o que é que as seitas vão dizer. Primeiro, ressurreição no primeiro dia. O domingo não é o oitavo dia, é o primeiro dia da semana, né? Havia gente dizendo que é o oitavo dia, né? É o sétimo dia, é o sábado, domingo é o primeiro, segunda-feira, né, que é o segundo dia. Em Mateus 28, versículo 1 diz: depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. Então eu queria que vocês abrissem aí, eu vou ler aqui porque eu não coloquei aqui o versículo completo. Mateus 28, versículo 1. A partir do versículo 1. Queria que vocês acompanhassem. Eu vou colocar aqui na tela, tá? Para ficar melhor vocês acompanharem o vídeo, para não ter que parar, mas eu vou fazer essa leitura. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste algo como a neve. E os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Então aqui, o primeiro dia da semana é o domingo. Então a nova criação, um novo marco temporal. A reunião apostólica aconteceu aonde? Domingo. Atos, capítulo 20, versículo 7. Olha o que é que Atos 27 diz. Atos, capítulo 20, versículo 7. Vamos ler o que a palavra de Deus nos fala. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormecido profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu no terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Então aqui mostra que no primeiro dia da semana estamos reunidos com o fim de partir o pão. Ou seja, era uma reunião pregando. Paulo estava pregando ali aonde? No primeiro dia da semana, que é o domingo. Por que não no sábado? Porque não estava reunido no sábado. Então, assim, é uma falta de consciência, de interpretação tão grande que esses versículos aqui não importam. Eles dizem, não, mas estava como se fosse um culto evangelístico, sei lá. Não, estavam reunidos. Então, no primeiro dia da semana, estávamos reunidos para partir o pão e ouvir a palavra de Deus até o fim da noite. Olha como é bom os irmãos naquele tempo, estando sendo fortalecidos pela palavra de Deus. A organização da igreja no domingo, em 1 Coríntios, capítulo 1, né? Do capítulo 16, versículo 2. Vamos ler o que é aqui. 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do versículo 2. Acerca da coleta para as necessidades da Judéia, diz assim a palavra do Senhor. Quanto à coleta para os santos, fazeis-os também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Então está falando em que dia aqui? No primeiro dia da semana. O sábado é o sétimo, o domingo é o primeiro. Então o apóstolo Paulo, de novo aqui,
E está pedindo para que eles, quando se fosse reunir, juntasse oferta, né, conforme a sua prosperidade, ou seja, conforme a sua condição econômica. Um comerciante, é uma viúva, é um empresário, sei lá, um madeireiro ali, né, não sei, né, conforme a sua prosperidade. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então veja que a igreja, a organização da igreja, com oferta, com a comunhão, estava no primeiro dia da semana. Cadê o sábado aqui? O dia do Senhor. Apocalipse 1:10 diz: achei-me espírito no dia do Senhor. Por que não disse que no dia do sábado? Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Vou ler aqui para vocês, vou colocar na tela, né? Todo o versículo aqui, até para um acompanhamento melhor. Apocalipse 1:10. Vou ler a partir do 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quando ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o 9 diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e no testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Então, que dia é esse do Senhor? É o dia de domingo. Se fosse de sábado, teria falado, enfatizado o sábado aqui. No dia sabate, né? no dia de descanso do Senhor. No dia do Senhor, pela igreja primitiva, era o domingo. Então, não tem como a gente... Nunca foi usado o sábado para o Novo Testamento. Mas algumas igrejas, na igreja tal, estavam criticando, né? Os pais da igreja estavam criticando que não fazia no sábado. Sim, são homens. São homens falhos. Eles acharam, podia naquele tempo de trevas, de perseguição, poderia achar que o sábado ainda é a continuação da igreja de Cristo. São homens, são falhos. Vamos olhar o que a palavra diz. Tem adventistas, né, teólogos, pastores que vão para os pais da igreja buscar lá em Sócrates, né, em outros pais da igreja aí, Barnabé, para apoiar suas doutrinas, mas não usam a Bíblia. Eles usam fatos históricos, né, de homens falhos também, né, que podem falhar, são historiadores, não eram pastores, não eram apóstolos, para apoiar sua doutrina. Olha aí, tá vendo? O fulano, o Barnabé, né, ele diz que a igreja estava errada em não cultuar no domingo. Então, não foi usado no Novo Testamento o dia para a reunião da igreja no sábado, esse no domingo. Então, o domingo é mudança humana. Eles dizem isso, né? O domingo é mudança humana. Então, não é inspiração divina. Não é por causa da ressurreição de Cristo. O domingo é mudança humana. O domingo surge no Novo Testamento antes de Constantino. A igreja apostatou da fé. Eles argumentam isso. Paulo previu heresias, não a perda total da igreja. Né? Mateus 16, versículo 18, diz o seguinte, Mateus 16, vou fazer um estudo com várias passagens bíblicas para ficar bem refutado, para você enviar para aquele seu amigo, aquele seu parente. Né? Mateus 16, 18 diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Né? Então, previu essas heresias aqui. Por exemplo, a Igreja Católica diz que, por causa desse versículo aqui, a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. Né? E toda a vida que é levantado o Papa é o sucessor de Cristo. Então, Paulo previu, né, essas heresias aqui, né, por conta de Mateus aqui. Né? O sábado é sinal final. Né? Ele diz, os adventistas dizem que é sinal final. A Bíblia afirma que o selo é o Espírito Santo. Então tudo foi consumado na cruz, segundo nosso Senhor Jesus Cristo. Está consumado. O véu foi rasgado. A graça, as portas da graça se abriram para os gentios, para os judeus, né? Para todas as nações. Isso não significa que nós, que não somos de Israel, temos que guardar o sábado, porque nós temos o templo do Espírito Santo. Nós somos os templos do Espírito Santo. A Bíblia afirma que o selo é o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz: foste selado com o Espírito Santo da promessa.
não é selado pelo sábado, não é sinal de salvação o sábado. Então, é o Espírito Santo que muitas vezes é esquecido pelas seitas. O Espírito Santo dos Testemunhos de Jeová é uma força, esqueci até o nome aqui, é uma força positiva, alguma coisa assim. Né? É um poder, não é o Espírito de Deus, é uma força ativa. É uma força ativa, né? Não é o Espírito Santo de Deus. Então tem seitas que manipulam isso, né? Sétimo ponto, grave consequência soteriológica do adventismo. Tudo isso vai levar, como diz, são doutrinas para a perdição. Se você crê que outra pessoa, além de Jesus Cristo, você tem que crer em outra pessoa para a salvação, infelizmente você pode estar causando como idolatria. Né? E Deus abomina a quem divide a sua glória com Ele. Jamais Ele ia dividir a sua glória com qualquer... Nem os profetas Ele divide a glória. Nem os profetas, né? Ele dividiu a sua glória. Pelo contrário, Ele falou através dos profetas. Mas a glória sempre foi de Deus. Sempre será de Deus. E sempre será. Então, o Adventismo ensina na prática, que é graça mais o sábado, que é Cristo mais a lei, que é a fé mais a obediência. Ou seja, todas as doutrinas da Igreja Reformada, graça, Cristo e fé, não pode andar sozinha. É graça e mais o sábado, é Cristo mais a lei e a fé mais a obediência legal. Você não basta só ter fé, você tem que obedecer ali pelas suas obras, que você vai ser salvo. Isso é ou não é um outro evangelho? Se você fosse bem sincero, isso é ou não é um outro evangelho pregado? É um outro evangelho. É isso que Paulo estava escrevendo à igreja da Galácia. Se vier outro evangelho, a não ser esse que nós temos pregado, que seja maldito. Se é pela graça, já não é pelas obras. Romanos capítulo 11, versículo 6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Claro que a gente foi salvo para praticar as boas obras, mas não são as obras que nos salvam. É o sangue de Cristo. Não há purgatório, não há sacrifício que você possa fazer, a penitência, autoflagelamento, que você vai alcançar a salvação ou ser mais santo. É o sangue de Cristo que purifica de todo pecado. O criticar todos os dias, né, em pensamentos, em atos, em ações, em palavras, né, mas nós temos que fugir do pecado, temos que redimir, quebrantar e pedir perdão a Deus. Gálatas 1:8. Ainda que nós ou um anjo do céu anuncie outro evangelho que seja anátema. O apóstolo Paulo aqui, ele diz que ainda que nós preguemos um outro evangelho que seja anátema. Então, fica aí para vocês refletirem sobre a denominação, com todo respeito, né? Com todo mansidão que nós temos que ter para com essas pessoas. Afinal, são seres humanos, passíveis também e carecem da glória de Deus, como nós, né? E nós temos que ter longanimidade e amor, né, para com essas pessoas. O nosso papel como apologetas, como evangelista, é evangelizá-los, né? É mostrar a verdadeira essência da palavra de Deus. E a síntese final, para a gente fechar esse estudo, para não se alongar muito, Ellen White falha como profetisa. Infelizmente, tem muitos aí pentecostais, né, nas redes sociais, né, falando profetiza. Eu te digo, eu lanço uma palavra contra ti, para ti, e não acontece, e as pessoas, no engano religioso, ou até na idolatria, permanecem ali naquela igreja, né? Mesmo sendo o pastor, a pastora, né, digamos assim, levantando falsas profecias, né? Então Ellen White falha como profetiza. O sábado pertence à antiga aliança. Cristo é o verdadeiro descanso. O domingo é fruto da ressurreição. A igreja vive na liberdade da nova aliança. É no Monte Calvário que a gente tem que descansar. Foi lá que Cristo pagou os pecados de toda a humanidade. Ele carregou o fardo que nenhum outro conseguiria. Somente o Deus encarnado, ele se esvaziou e sentiu toda a dor, não somente física, mas sim espiritual. Então foi na cruz que foi encravada ali, cravada naqueles pregos, naqueles cravos lá, que foi encravado toda a lei, toda a maldição da lei. E nós hoje vivemos pela misericórdia e pela graça de Deus. O adventismo distorce o evangelho da graça. Eles não pregam a graça.
infelizmente, eles pregam o legalismo religioso. É um fardo muito grande para os membros. Eu sinto muito saber disso, que pessoas, assim como os neopentecostais, os pastores, né, eles querem que as pessoas façam sacrifícios financeiros ali, dar seu tudo. Se você não der, você não tem o Espírito Santo. Você não é uma pessoa salva. Ou seja, um requer o material, outro requer o seu espiritual, o legalismo, né? Então, se você não fizer isso, as igrejas pentecostais, se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. Você é um perdido se você não falar em línguas. E muitas pessoas honestas não falam em línguas porque não é bíblico. A gente vai fazer um estudo aqui também sobre o dom de línguas. A gente confunde muito com o dom de línguas, né? Infelizmente, muitas pessoas também honestas estão nas igrejas pentecostais, mas que sofrem por ser honesta e não saber falar em línguas. Não fica pressionado os pastores, você que não fala em línguas, você vai ser, né, não vai ser salvo. E aquelas pessoas, pela honestidade, elas não falam qualquer coisa, né? Então o adventismo distorce o evangelho da graça, apresentando a lei, o sábado e mais algumas coisas aí, né? Algumas doutrinas. Se você não crê, né, Ellen White, você não pode ser um eleito de Deus, você não é um salvo. E para fechar aqui nosso estudo, né, o cristão não guarda dias para ser salvo. Ele celebra o dia do Senhor porque já foi salvo. Nós não celebramos, nós não guardamos o sábado para ser salvo. Nós comemoramos o dia de domingo porque nós já fomos salvos por Cristo. Então é um dia do Senhor que a gente tira para dedicarmos ao Senhor. E é muito interessante, eu queria fazer só um parênteses aqui no finalzinho, que tem a escola sabatina, né, no sábado de manhã, mas eles têm um culto domingo. Eles têm um culto domingo, né? Eles querem culto evangelístico. Você pode ir numa igreja adventista, domingo vai estar aberto lá, à noite. A maioria, 99%, eu acho, se não 100%. Não, mas eles querem um culto evangelístico, né? Infelizmente, né? É até contraditório, né? Mas é isso. Eu quero agradecer a vocês que ficaram até o final do vídeo, né? Que assistiram. Se não assistiram os 2 últimos, assista, tá certo? Para você tirar suas convicções. Deixe seu comentário, deixe seu like aqui, se inscreva no nosso canal, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe, né? Em grupos aí, né? No WhatsApp, de amigos, conhecidos, nos seus status, para que a verdade do Evangelho chegue até essas pessoas, né? Então, esse foi o nosso estudo sobre o Adventismo, né? Um estudo apologético sobre o sábado, e a Ellen White, né? Sobre o Adventismo. E eu queria deixar também, no finalzinho, né? Algumas indicações de livros, tá? Eu queria indicar mais 2 livros também, que são muito bons. É onde eu faço meus estudos apologéticos, tá? Esse livro aqui é muito bom. Esse livro aqui é muito bom. Fala sobre a CCB, né? A CCB é um estudo apologético também, tá? Pra ver se vai dar certo vocês verem aqui, né? Esse livro aqui que fala sobre a CCB. A gente vai fazer um estudo também apologético, tá? Com todo respeito, com toda dedicação. Só novamente, se vocês não viram, a Igreja do Véu, né? Conhecida como Igreja do Véu, e ele usa muito legalismo religioso também. Se a mulher não orar com o véu na cabeça, né? A oração dela, das mulheres, não são ouvidas, né? E um segundo livro também é Seitas e Heresias, o Sinal do Fim dos Tempos, pela CPAD, né? CPAD. CACP é um outro instituto, né? Então, Seitas e Heresias, tá? É um livro também muito bom, que se você quiser saber mais sobre seitas e o final dos tempos, é um livro muito bom, tá certo? Então, vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês, curta nosso vídeo, e até uma próxima oportunidade que Deus nos conceder. Que Deus abençoe a cada um.